Epicteto acreditava que a verdadeira felicidade e paz interior são acessíveis a cada um de nós, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Mas sejamos honestos, essa realidade muitas vezes parece inalcançável. Quando enfrentamos doenças, relações conturbadas, traições, ou vivemos sob uma crise política como agora, como podemos encontrar serenidade em meio a tanta dor e incerteza? A resposta da filosofia estoica é direta e sem rodeios. Não podemos permitir que as circunstâncias externas determinem nosso estado emocional. Com palavras firmes e sem panos quentes, Epicteto nos desafia a romper com tudo o que nos perturba. Seu ensinamento não entrega um caminho fácil, pelo contrário, exige coragem para enfrentar nossos medos e limitações mais profundas. Alcançar uma paz genuína requer uma libertação total de tudo o que nos prende, uma liberdade que não é negociável. Neste vídeo, vamos explorar a origem do nosso sofrimento e apresentar um passo a passo para superar esses desafios, mostrando que a tão sonhada paz interior é, de fato, uma conquista possível para todos nós. Parte 1. A história do filósofo escravo. A vida de Epicteto é um exemplo vívido de que a verdadeira liberdade nasce da coragem interior. Imagine um homem que, nascido em Correntes, na antiga Hierápolis, atual Turquia, por volta de 50 d.C., ousou buscar a sabedoria mesmo quando o mundo lhe negava os direitos mais básicos. Desde cedo ele percebeu que o saber poderia ser a chave para romper com qualquer prisão, fosse física ou emocional. Mesmo antes de conquistar sua liberdade, Epicteto mergulhou na filosofia, encontrando nela não apenas consolo, mas uma poderosa arma de transformação. Em Roma, ele se tornou discípulo de Musônios Rufus, um dos grandes mestres do estoicismo, que lhe ensinou que a verdadeira grandeza está no controle das nossas reações e na força de nossos desejos. Quando o imperador Domiciano expulsou os filósofos de Roma, Epicteto não se deixou abater. Em Nicópolis, ele fundou uma escola que se transformou em um farol para aqueles que buscavam uma vida de integridade e coragem. Seus ensinamentos, registrados pelo fiel discípulo Arriano, ecoam através dos séculos nos discursos e no manual, obras que tocam profundamente quem busca por uma filosofia que se vive na prática. Epicteto falava com simplicidade e clareza, nos desafiando a encontrar a liberdade não nas circunstâncias externas, mas no domínio sobre nossos impulsos e emoções. Para ele, a filosofia era uma prática diária, uma luta constante contra a própria natureza reativa que nos aprisiona. Não bastava entender os ensinamentos, era preciso vivê-los com cada fibra do ser, transformando a dor e o sofrimento em fontes de aprendizado e crescimento. Embarcar nessa jornada de autoconhecimento e superação não é uma tarefa simples. É preciso coragem para enfrentar os próprios medos, para abandonar velhas crenças e reinventar a maneira como vemos o mundo. A proposta de Epicteto é um convite ousado, desafiar nossos costumes, transcender as limitações impostas pela sociedade e, acima de tudo, encontrar a verdadeira paz interior. Vamos começar a entender como percorrer esse caminho, com o que os estoicos, especialmente o Epicteto, acreditava ser a raiz dos nossos problemas e sofrimento. Mas antes, se é sua primeira vez aqui em nosso canal, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Cada vídeo que trazemos é feito para te ajudar a melhorar sua vida. Parte 2. Desejo e aversão. Imagine um dia comum, tranquilo, em que tudo parece seguir seu curso. De repente, algo inesperado acontece e seu humor muda completamente. Pode ser uma cena que você presencia na rua ou uma notícia que chega de repente, despertando as piores emoções. O que faz essa mudança não é apenas o acontecimento em si, mas principalmente a forma como você o interpreta. Os estoicos nos mostram que o impacto que uma situação tem sobre nós depende do valor que atribuímos a ela. Em outras palavras, é a nossa maneira de ver as coisas que determina como nos sentimos. Por exemplo, imagine que você perde uma quantia de dinheiro que havia guardado com muito cuidado. A perda, à primeira vista, parece ser apenas um valor financeiro. No entanto, para você aquele dinheiro representava muito mais: segurança, sonhos e a estabilidade que tanto deseja. Assim, a dor que você sente não está no dinheiro em si, mas no significado que ele tinha para a sua vida. Da mesma forma,
Pense na reação que temos ao ver um rato ou uma barata. Para muitos, esses animais rapidamente se transformam em símbolos de perigo ou sujeira, mesmo que, na maior parte das vezes, eles não representem uma grande ameaça. O medo ou repulsa que sentimos vem de como valorizamos essas criaturas. Um valor que foi moldado por nossas experiências e pela cultura à nossa volta. Nossa mente tem o hábito de formar opiniões num piscar de olhos. Quando algo novo aparece, instantaneamente classificamos se aquilo é seguro ou perigoso, se é agradável ou desagradável. Pense em um exemplo simples. Enquanto um bolo de chocolate nos atrai com seu cheiro delicioso, a imagem de um rato ou uma barata imediatamente nos causa repulsa. Essas reações são fruto de padrões de pensamento moldados ao longo da vida, por nossas experiências, pela cultura e pelas crenças adquiridas em casa, na escola ou no trabalho. Contudo, nem sempre esses julgamentos imediatos são corretos ou nos levam até o caminho do sucesso. Muitas vezes, reagimos sem refletir, deixando que impulsos automáticos nos arrastem para sentimentos negativos. Mas e se você pudesse fazer uma pausa antes de agir? Imagine sentir uma onda de medo ou raiva e, em vez de reagir imediatamente, parar para se perguntar: esta emoção reflete uma ameaça real ou é apenas uma resposta automática da minha mente? Essa simples pausa pode ser a chave para transformar a forma como você lida com os desafios do dia a dia. A verdadeira liberdade não vem de não sentir nada, mas de ter coragem para questionar nossos sentimentos, transformando cada impulso em uma chance de aprender. Pense na última vez que você teve uma discussão com alguém no trabalho. Talvez um colega tenha feito um comentário que te ofendeu, ou você tenha sido ignorado em uma reunião importante. Você se sentiu irritado e, por um momento, a vontade de responder na mesma hora para defender sua honra surgiu com força. Contudo, se você fizer uma pausa para respirar fundo e refletir, pode se perguntar se aquela ofensa realmente representa um ataque pessoal ou se foi apenas um mal-entendido. Ao dar esse tempo para si mesmo, você pode perceber que o comentário não era tão grave quanto parecia, mas era seu medo de ser criticado falando mais alto. Essa pausa não só ajuda a preservar sua paz interior, como também evita conflitos desnecessários. Dessa forma, você escolhe agir de acordo com seus valores, em vez de se deixar levar por impulsos negativos. Para transformar sua maneira de reagir, aqui vão algumas dicas práticas. Quando sentir uma emoção intensa, pare por um instante e observe o que está acontecendo dentro de você. Identifique se é medo, raiva, desejo ou outra sensação. Em seguida, se faça essa pergunta: essa emoção vem de uma ameaça real ou é apenas uma resposta automática que minha mente criou? E depois de refletir, decida como agir com base no que realmente importa para você, em vez de simplesmente reagir no piloto automático. Essa prática pode parecer simples, mas tem um impacto profundo na sua vida. Quando você se dá um tempo para entender suas emoções, você quebra o ciclo das reações negativas e passa a ter mais controle sobre suas atitudes. Desejo e aversão são apenas formas de expressar o que acontece na nossa mente. Como ensinava Epicteto, o que realmente importa é a forma como escolhemos lidar com essas emoções. Quando reavaliamos nossos julgamentos e damos espaço para uma resposta consciente, conseguimos ver as situações de forma mais clara e autêntica. Da próxima vez que uma emoção forte surgir, seja diante de algo que normalmente te assustaria ou quando sentir um desejo intenso, se lembre de fazer uma pausa. Respire fundo, questione se aquilo vem de uma ameaça real ou se é apenas uma resposta automática e escolha agir de acordo com seus valores. Essa prática constrói uma paz interior que pode durar por toda a vida. Adotando essa postura, você se livra dos óculos dos julgamentos automáticos e passa a enxergar as situações pelo que elas realmente são. E isso muda suas escolhas e, como consequência, sua vida. Parte 3. A anatomia do sofrimento. Pense na força imensa dos nossos desejos e aversões. Eles não são inimigos, mas energias poderosas que, se soubermos direcioná-las, podem se transformar em virtude. Epicteto nos ensina que não são os desejos ou as rejeições que nos afastam do bem-estar, mas a maneira como lidamos com eles. Quando focamos no que podemos controlar e alinhamos nossos desejos com nossa capacidade de agir, abrimos o caminho para a transformação.
Pense em uma conversa simples com um amigo. Ele não concorda com você e, de repente, surge aquela raiva. Ela vem de um desejo profundo, o desejo de ser entendido e de ter a razão. Mas e se, em vez de se perder no conflito, você escolhesse investir sua energia no que está ao seu alcance? Em vez de se deixar consumir pela raiva, você poderia focar em expressar seu ponto de vista com clareza, sem esperar que o outro concorde imediatamente. Nesse momento você percebe, a paz não depende do que o outro pensa, mas da forma como você escolhe se comportar. O estoicismo nos desafia a viver em harmonia com a natureza, o que significa viver com virtude. Para os estoicos, a virtude é o único bem verdadeiro, e o vício, o único mal real. Não importa o que aconteça à nossa volta, a chave está na nossa escolha, no que decidimos fazer a cada momento. Quando canalizamos nossos desejos para a excelência e rejeitamos o que nos corrompe, estamos assumindo o controle das nossas vidas. Agora, imagine que você está em um trabalho onde o reconhecimento é importante para você, mas um colega leva o crédito por uma ideia sua. A frustração é instantânea. Você poderia passar dias remoendo essa injustiça, permitindo que o ressentimento crescesse e dominasse seus pensamentos. Mas e se, ao invés disso, você decidisse liberar esse peso? Quando você entende que o reconhecimento externo não define o seu valor, você ganha liberdade. Essa liberdade te permite focar no que realmente importa. Sua evolução pessoal e seu crescimento, em vez de se perder em um ciclo de amargura. O perigo surge quando essas emoções se fixam nas coisas que não podemos controlar. Epicteto nos alerta: se a nossa felicidade depende de fatores externos, como dinheiro, saúde, status, ou até mesmo as pessoas que amamos, estamos entregues à inconstância da vida. A vida é imprevisível e caprichosa, e ela pode tirar nossa paz interior a qualquer momento. Pense em um momento simples, como uma mudança inesperada de planos. Imagine que você estava ansioso para uma viagem, e ela é cancelada de última hora. Você pode se irritar com a situação, ou você pode escolher ver a mudança de outra forma, como, por exemplo, uma oportunidade de aproveitar o tempo de outro jeito. Se você tem a ideia fixa que somente a viagem poderia te trazer felicidade, você sofre, mas ao se desapegar, você encontra liberdade para aproveitar o momento presente. Epicteto nos desafia a aplicar essa reflexão nas situações mais inevitáveis e profundas da vida, aquelas que envolvem as pessoas que mais amamos, amigos, filhos, parceiros. O sofrimento muitas vezes nasce do nosso apego intenso a essas relações, justamente porque sabemos que a perda é algo que não podemos evitar. O amor que sentimos por essas pessoas é imenso, mas essa mesma intensidade nos torna vulneráveis. Queremos que elas permaneçam ao nosso lado para sempre, que nos correspondam e que nada as separe de nós. No entanto, essa ligação tão profunda é um desafio, pois quanto mais nos apegamos, mais corremos o risco de sofrer com a dor da perda. Perder alguém que amamos, seja um filho, um parceiro ou um amigo querido, deixa uma marca que o tempo pode amenizar, mas dificilmente apaga por completo. Nosso desejo de manter essas pessoas próximas e a aversão à ideia de perdê-las andam lado a lado. E por maior que seja nosso amor, não temos controle sobre o destino delas. O verdadeiro sofrimento, então, vem do valor que damos a algo que está além do nosso controle. Se conseguirmos reconhecer essa verdade, podemos encontrar uma forma de viver com mais liberdade emocional. Essa perspectiva não é um conselho frio ou distante, mas um convite sincero para repensarmos a maneira como nos relacionamos e para buscarmos uma liberdade interior que nos permita valorizar o amor a cada instante. Sim, desapegar-se de desejos e aversões pode parecer uma tarefa impossível, mas é nesse esforço, essa coragem de se afastar do incontrolável, que encontramos a verdadeira conquista. O desafio é transformar o fogo das nossas emoções em uma força construtiva, ao invés de deixar que elas nos dominem. Cada vez que optamos por focar apenas no que podemos controlar, damos um passo em direção a uma vida mais autêntica, mais plena e, acima de tudo, livre do sofrimento desnecessário. Quando focamos no que podemos controlar, conseguimos aumentar nossa capacidade mental para sairmos de qualquer situação em nossas vidas. Essa capacidade não foi dada apenas a alguns, mas está disponível para todas as pessoas.
Quando os ventos da adversidade sopram em sua direção, lembre-se de que a verdadeira fortaleza não está nas circunstâncias externas, mas na maneira como você as enfrenta. Cada desafio, por mais intenso que seja, é uma oportunidade para exercitar a resiliência e reafirmar seu compromisso com a virtude. Assim como o rio encontra seu caminho contornando pedras e obstáculos, você também pode transformar a força de suas emoções em um motor para o crescimento interior, sempre buscando a serenidade que vem da compreensão de si mesmo. A impermanência da vida nos ensina que nada é eterno, nem mesmo a dor. Quando você aceita que as perdas e os desafios fazem parte do ciclo natural da existência, você abre um espaço para a gratidão pelas pequenas alegrias e pelos aprendizados que cada dia traz. Ao se desprender da necessidade de controlar o incontrolável, você descobre uma liberdade genuína, uma liberdade que te convida a viver com coragem, autenticidade e a certeza de que cada experiência, por mais dolorosa que seja, contribui para a construção de um ser mais íntegro e resiliente. Parte 4. Transformação interna. Para os estoicos, a verdadeira mudança começa dentro de nós, no modo como pensamos, e não na tentativa de controlar o mundo ou as pessoas ao nosso redor. Quando alinhamos nossa mente com a razão, descobrimos uma paz que resiste às tempestades do dia a dia e uma harmonia profunda com a vida. Epicteto nos ensina que, para nos libertarmos da ansiedade, do desejo excessivo e da aversão, devemos aprender a ver a realidade sem distorções. O que realmente nos afeta não são os eventos em si, mas nossa reação a eles. E por mais simples que seja esse ensinamento, é muito difícil de se colocar em prática. Imagine, por exemplo, o caos de um trânsito congestionado. Você se vê cercado por motoristas impacientes e imediatamente surge a frustração. Pensamentos como, eles deveriam andar mais rápido e, por que eles estão dormindo no volante? Inundam sua mente, gerando um estresse que só aumenta a sensação de impotência. Quando tentamos impor ordem sobre o incontrolável, é como lutar contra uma correnteza poderosa. Quanto mais insistimos, mais nos afogamos. Ao ver o trânsito e a vida como um fenômeno caótico que escapa do nosso controle, abrimos espaço para a aceitação e para a serenidade. Epicteto nos desafia a olhar o mundo com olhos de clareza e aceitação. Em vez de nos apegarmos a coisas ou pessoas de forma exagerada, ele nos lembra que nada é permanente. Tudo está em constante mudança. E isso não é motivo para tristeza, mas para liberdade. Pense na sua xícara favorita. Ela tem beleza e significado, mas é, afinal, um objeto passageiro. Se ela quebrar, isso não anula os momentos preciosos em que a utilizou, pelo contrário, ensina a valorizar a cada instante. Da mesma forma, o amor que sentimos por alguém, seja um filho, parceiro ou amigo, é profundo e significativo, mas também transitório. Reconhecer que tudo está em constante mudança não diminui o amor. Ele se torna mais autêntico e livre da ilusão de que podemos controlá-lo. Essa filosofia não sugere indiferença ou frieza, ou que devemos amar menos nossos parceiros, nossa família ou amigos. Na verdade, a filosofia de Epicteto nos convida a abandonar a ideia de controle absoluto sobre o que nos cerca. A verdadeira paz interior floresce quando deixamos de nos apegar obsessivamente às coisas e às pessoas que mais amamos. É uma jornada corajosa, uma entrega radical à realidade, que nos conduz a uma serenidade inabalável, capaz de enfrentar qualquer turbulência. Para colocar essa transformação em prática, experimente os seguintes passos. Primeiro, reconheça a realidade, observe os eventos sem o filtro dos julgamentos automáticos, permitindo que a razão revele a verdadeira natureza dos acontecimentos. Segundo, aceite a impermanência. Entenda que tanto os momentos de caos quanto os de harmonia são passageiros e, justamente por isso, merecem ser vividos com gratidão e presença. Em terceiro, se permita fluir com a vida. Ao soltar o desejo de controlar o incontrolável, você se abre para viver de uma forma mais leve e autêntica, onde cada experiência contribui para o seu crescimento interior. Transformando nossa maneira de pensar, aprendemos a ver a vida com outros olhos. Em vez de lutar contra a correnteza, passamos a fluir com ela, reconhecendo que os desafios não são inimigos a serem combatidos, mas convites para o autoconhecimento e a evolução pessoal. Essa mudança de perspectiva
nos permite compreender que o caos e a ordem coexistem e que a verdadeira serenidade nasce quando aceitamos o que não podemos controlar. Essa nova visão nos liberta da constante luta pelo controle e nos ensina a valorizar cada momento, mesmo os mais desordenados ou incertos. Cada situação, por mais desafiadora que seja, se transforma em uma oportunidade para praticar a paciência, a gratidão e a resiliência. Ao aceitar a impermanência da existência, percebemos que o sofrimento diminui e que a paz interior se fortalece, ancorada na certeza de que somos parte de um fluxo maior em constante transformação. A jornada da transformação interna é um convite para viver com autenticidade, abraçando tanto a beleza quanto a imperfeição do mundo. Não se trata de ignorar ou reprimir as emoções, mas de entendê-las como passageiras e instrutivas. Ao permitir que a razão e a aceitação guiem nossas escolhas, construímos uma vida mais plena e harmônica, onde a verdadeira liberdade reside na coragem de enfrentar o inesperado com serenidade e confiança. Parte 5. Construindo sua paz interior. Quando conseguimos entender que tudo o que acontece ao nosso redor, desde pessoas difíceis e cônjuges que nos decepcionam, até a perda de entes queridos e os sinais inevitáveis do envelhecimento, ocorre exatamente como Deus, ou se você preferir, o destino planejou, começamos a abrir o coração para a aceitação. Essa aceitação não é passiva, mas sim um convite para nos libertarmos da angústia e abraçarmos o que está além do nosso controle. É crucial entender que aceitar não significa simplesmente suportar as adversidades como se fossem injustiças imutáveis. Aceitar é um processo de reconhecimento. Entender que por mais dolorosas que sejam certas situações, muitas coisas estão fora do nosso alcance, e em vez de nos apegarmos emocionalmente a elas, o segredo está em focar no que realmente podemos mudar, aquilo que está ao nosso alcance. Pense na história de um atleta que, após uma lesão grave, vê seus sonhos de competir sendo ameaçados. Ele poderia se desesperar, se lamentar pelo que perdeu e se afundar em suas frustrações. Mas se, por outro lado, ele escolhe ver a lesão como uma oportunidade, ele começa a se concentrar no que pode controlar, sua recuperação, sua força mental e a sua preparação para o futuro. Decidindo não se apegar ao que perdeu, ele encontra um novo propósito, mais profundo e mais significativo. Não é a competição que define quem ele é, mas sua capacidade de se reerguer, de se reinventar, de transformar dor em resiliência. Os ensinamentos dos estoicos nos lembram que a verdadeira virtude reside em melhorar o que está à nossa volta, sem permitir que a raiva ou o medo tomem conta de nossas ações. Imagine como seria viver cada situação com clareza e paz interior, ao invés de reagir com tensão e desgosto. A sabedoria está em lidar com os desafios de maneira equilibrada, preservando nossa essência. Agora, a grande questão é: como podemos encontrar consolo na dor da perda sem deixar que ela nos destrua? Epicteto, com sua visão revolucionária sobre a aceitação, nos ensina que a dificuldade em aceitar a vida como ela é, nasce da nossa tentativa de impor nossos desejos sobre o que não podemos controlar. Ele nos propõe uma mudança de perspectiva. Em vez de lutar contra a realidade, podemos direcionar nossa energia para acolher o fluxo natural da vida. Como ele mesmo disse, não peça que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como eles acontecem, e você terá paz. Essa sabedoria simples, mas profundamente poderosa, nos mostra que ao pararmos de insistir para que as coisas se moldem ao nosso jeito, ao abandonarmos exigências, amargura e expectativas frustradas, damos espaço para a verdadeira paz interior. E a paz que tanto buscamos não vem de controlar tudo à nossa volta, mas de aceitar o que é. Imagine que em um relacionamento você espera que seu parceiro ou sua parceira mude. Talvez você tenha discutido várias vezes sobre algo que ela faz, mas ela continua agindo igual. A frustração começa a crescer e você passa a tentar controlar o comportamento dela, na esperança de que isso resolverá o problema. No entanto, ao tentar forçar a mudança do outro, você acaba criando mais tensão e distância entre vocês. Por outro lado, se você começar a aceitar que as mudanças no comportamento do outro não estão sob seu controle, você pode redirecionar sua energia para melhorar sua própria reação. Essa mudança de mentalidade
Por mais difícil que seja no começo, traz um alívio profundo e uma sensação de paz interna. Você pode começar a se alinhar com o fluxo da vida com passos simples. Primeiro, reconhecendo o incontrolável. Observe que muitos eventos estão além do seu controle. Insistir para que tudo aconteça de acordo com a sua vontade apenas gera sofrimento. Em um relacionamento, isso pode significar aceitar que você não pode mudar as atitudes do outro, mas pode escolher como reagir a elas. Segundo, aprenda a redirecionar seus desejos. Em vez de desejar que a realidade se ajuste às suas expectativas, aprenda a desejar que as coisas aconteçam como são. A aceitação verdadeira começa aqui. E terceiro, cultive a serenidade. Ao alinhar suas reações com o fluxo natural da vida, você se liberta das tensões internas e encontra um alicerce sólido para viver de forma mais tranquila e para contribuir com um mundo mais harmonioso. Hoje, desafie-se a abandonar a resistência interna. Permita-se aceitar o que é, sem tentar forçar a realidade a se adaptar ao que você deseja. Fazendo isso, você encontrará a paz que tanto procura e fortalecerá sua capacidade de agir com clareza e serenidade, independentemente das imprevisibilidades da vida. E se você chegou até aqui, comente no caminho. E obrigado por assistir.